Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Teorema de Parseval. Eu começo com uma motivação física para o assunto. Suponhamos que você ligue um aparelho elétrico aí em uma tomada. O aparelho está representado pela sua resistência. Agora eu pego um voltímetro e percebo que o voltímetro indica 120 volts. Eu quero discutir esse valor que aparece aqui. É porque, na verdade, a tensão que está ali no aparelho, ela é dada por essa expressão aqui. Ela fica oscilando. Nós estamos falando em correntes alternadas, então a tensão também ela fica aqui oscilando. Esse 170 é esse valor aqui. E esse aqui é um cosseno que tem período 1 sobre 60 segundo. Então, o aparelho está mostrando isso, mas na verdade nós temos isso. Qual é a relação entre um e outro? Existe o conceito de potência média. A potência média, ali naquele resistor de resistência R, é 1 sobre R, que multiplica isso daqui. O que é que eu tenho aqui? Esse T que aparece é o período, que aqui no exemplo é esse 1 sobre 60. Aqui a função que dá a tensão. Então eu tenho que fazer o cálculo dessa integral aqui, em que o integrando é o quadrado da tensão. E a integral é feita ao longo de um período. Então isso aqui tudo é o conceito de potência média. E a potência média também é o valor RMS ao quadrado dividido pela resistência. 1 sobre a resistência, 1 sobre a resistência. Então, o valor RMS ao quadrado é isso daqui. Se o seu quadrado é isso daqui, é porque o valor RMS é a raiz quadrada disso daqui. O que eu tenho aqui é aquilo que relaciona o que de fato está acontecendo com aquilo que nós estamos mais acostumados. O valor que aparece aqui, ele é na verdade o valor RMS. Então, para encontrá-lo, o que você tem que fazer é essa conta aqui. Pega a verdadeira função que dá a tensão. Coloca ela aqui, eleva ao quadrado, calcula essa integral, em que o período é 1 sobre 60. Ainda tem mais esse termo aqui, ainda tem que tirar a raiz quadrada, mas se você fizer toda essa conta, vai achar aí os 120 volts que nós estamos acostumados. Então, o real e aquilo que nós estamos acostumados, eles se conectam através disso daqui. Bom, então eu falei em potência média. Vou pegar esse conceito e torná-lo geral. Vou me desprender da física. Vou apenas pegar uma função f que seja periódica. E fica definido que a sua potência média é isso daqui. Primeiro, observações. Então aqui é um caso geral. 1 sobre o período, da integral ao longo de um período, dá f ao quadrado de t. Só nota a diferença, que aqui ó, eu tenho isso, aqui eu tenho isso, mas ali em cima eu ainda tenho esse 1 sobre r. Então é assim, ó. Eu estou usando a palavra potência média em dois momentos. Quando eu estou lá falando na física, aquela história de tensão
a potência média ainda leva esse termo aqui. Aqui embaixo eu vou manter o nome potência média, mas é para uma função periódica qualquer, e é apenas esse termo aqui. Então fica registrado o cuidado de que eu tenho dois objetos com o mesmo nome. Só que quando eu trato aqui, lá em circuitos elétricos, eu tenho que levar em consideração o 1 sobre R na definição. Mas de qualquer maneira, deu para entender que isso aqui inspirou isso daqui, e é aqui que está o meu interesse para esta aula. Então temos a potência média de uma função periódica, que é isso daqui. Agora eu vou relacionar esse assunto com as séries de Fourier complexas, que é assim. Então aqui eu tenho a série de Fourier complexa de uma função f de período t. Esse ômega n é o 2π sobre t vezes n. Esse aqui é o tal do ômega zero, frequência angular fundamental. Vou misturar esses dois assuntos. Isso é o teorema de Parseval. Essa potência média aqui, que é o resultado dessa conta, pelo teorema de Parseval, é isso daqui. Eu pego a minha função f, encontro a sua série de Fourier complexa. Quando eu faço isso, eu estou determinando esses coeficientes. Se eu fizer o quadrado do módulo e fizer isso para todos os coeficientes e somá-los, o que eu tenho é a potência média. Essa integral aqui é a soma para todos os inteiros dos quadrados, dos módulos, dos coeficientes CNs da série de Fourier complexa da função. Então, esse aqui é o teorema de Parseval. Como é que se calculam esses coeficientes CNs? Às vezes, nós pegamos funções fáceis e conseguimos fazer alguma manipulação algébrica e já encontramos a série de Fourier complexa da função. Mas, em geral, não se consegue isso. Você precisa calcular essas integrais aqui. Para n igual a zero, é assim que se calcula o coeficiente C0. E para n igual a 1 ou menos 1, 2 ou menos 2, para os outros valores inteiros, você precisa calcular essa integral aqui. Então, esses CNs que aparecem aqui são dados por essas expressões. Então, vou fazer um exemplo. Peguei uma função periódica. Ela vale t de 0 a 2π. Então, aqui, ó, é 2π. De 0 a 2π, ela vale t. Então, aqui é o t. E isso aqui quer dizer que ela é 2π periódica. Então, ela se repete de 2π em 2π. Então, aqui são 4π. Aqui são 6π. E por aí vai. A primeira pergunta, qual a série de Fourier complexa de f? Então, eu tenho que responder isso daqui. Vou começar calculando o C0. Então, eu preciso do período, que é 2π. Então, primeiro cálculo do C0. Ó, o C0 está aqui, ó. 1 sobre o período da integral ao longo de um período da função f. E tem o C0 é 1 sobre o período, que é 2π nesse exemplo, de 0 a 2π, da função, que é t, e eu tenho que integrar isso daqui. Então, substituir aqui. Vai ficar 1 sobre 2π, a integral de t ao quadrado sobre 2. De 0 a 2π. Teorema fundamental do cálculo. Eu tenho que substituir
o extremo de cima. Então tem que colocar esse 2π no lugar do t. Depois eu subtraio e coloco o extremo de baixo. Ficou assim, ó. Aqui eu tenho 4π. 4π aqui embaixo. Aqui é 2π ao quadrado menos 0 ao quadrado. Que me fornece 4π ao quadrado sobre 4π. Então, simplificando, eu tenho π. O coeficiente C0 é π. Agora, os coeficientes CNs, que dependem do ômega-n. O ômega-n é 2πn sobre t. O período para a função desse exercício é 2π. Então, deu n. Eu fiz isso aqui, ó. Coloquei aqui, com o período valendo 2π. E agora eu vou fazer essa conta aqui, ó. 1 sobre o período, a integral é ao longo de um período, a f vale t, e elevado a menos i ômega nt, em que o ômega n eu acabei de ver que vale n para a função que eu estou trabalhando. Então, Cn, 1 sobre o período, a integral é ao longo de um período da função t, e elevado a menos i ômega n, que é n, t, dt. Preciso calcular essa integral. É uma integral por partes. Então, fazendo apenas isso daqui por enquanto. Vou fazer aqui em preto o cálculo dessa integral, que é a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. U é o t, o dv é o outro, e elevado a menos int dt. Esse aqui é o derivo. Du dt é igual a 1. A gente escreve assim, ó, que o du é o dx. Aqui para o outro, eu vou usar esse fato aqui, ó, que é a integral de e elevado a ax é e elevado a ax sobre a. Então aqui eu tenho que a integral disso aqui é o v, que é e elevado a menos int sobre menos in. Coloco na expressão u vezes v. U vezes v menos a integral de v du. Aqui não é dx, aqui é dt. Elevado a menos int sobre menos in dt. O du é dt. Então aqui está. Vou passar ali para essa parte aqui. Ficou. Tem um menos aqui embaixo. Vai ficar menos t elevado a menos int sobre in. Menos com menos aqui eu tenho mais 1 sobre in. Eu já vou calcular agora essa integral aqui, ó. A integral de e elevado a menos int dt. É a integral de e elevado a ax. Isso aqui, ó, vai dar o e elevado a menos int sobre menos in. E agora eu vou aplicar os extremos. Eu preciso isso aqui de 0 a 2π. Então aqui, ó, é de 0 a 2π. Aqui é de 0 a 2π. Aqui também e aqui também. De 0 a 2π, de 0 a 2π.
Substituindo, então, aqui eu tenho menos 1 sobre n, menos 1 sobre in. Coloco 2π no lugar do t, e elevado a menos in vezes 2π. Opa, também tenho 2π aqui na frente. Ó, pega o 2π e coloca aqui e aqui. Então vai ficar 2π e elevado a menos in vezes 2π. Quando eu pegar esse zero e puser aqui, ó, vai zerar. Agora tem o outro termo. Passando a limpo isso aqui, ó, eu tenho menos 1 sobre in ao quadrado. Agora eu vou colocar o 2π no lugar do t. E elevado a menos in vezes 2π. Agora eu vou colocar o zero no lugar do t. E elevado a zero. E elevado a zero é 1. Tenho que trabalhar com isso daqui. Então, uma observação. Então, como observação, tem que lembrar a relação de Euler. E elevado a iθ é cosseno de θ mais i seno de θ. Aquilo que eu preciso é isso daqui. Eu tenho o i está aqui, então eu tenho menos 2πn. Então, o e elevado a i que multiplica menos 2πn vai ser o cosseno de menos 2πn mais i que multiplica o seno de 2πn, de menos 2πn. Bom, esse seno aqui dá zero. Seno de 2πn e o cosseno dá 1. Aqui eu usei o círculo trigonométrico. O menos 2πn, ele está aqui, é o ponto 1, 0. O cosseno vale 1, o seno vale 0. Agora eu posso voltar para cá. Eu acabei de notar que isso aqui vale 1. Esse aqui é igual, também vale 1. Aqui vai ficar 1 menos 1. Isso aqui zerou. Não tem isso aqui. Então eu tenho... Ficou isso aqui, ó. Menos 2π sobre in. Só sobrou esse pedaço aqui. E o que é isso que eu calculei? É esse pedaço aqui, ó. Tem esse 1 sobre 2π aqui na frente. Então, o Cn é 1 sobre 2π vezes essa integral. O Cn é 1 sobre 2π vezes essa coisa aqui. Menos 2π sobre in. Então, ficou... Simplifica aqui. Menos 1 sobre in. Que eu posso dar uma ajeitada aqui. Posso tirar esse i aí de baixo. Lembrando o seguinte, que 1 sobre i, eu posso multiplicar por i em cima e i embaixo, vai ficar i sobre i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Ou seja, o meu 1 sobre i é o menos i. Então eu posso pegar esse menos e subir ele trocando de sinal. Então vai ficar i sobre n. Porque já tinha um menos aqui. Então aí está o coeficiente Cn. De tal maneira que eu posso escrever a série de Fourier complexa daquela função. O C0 está à parte. O C0 vale π. O C0 vale π. Vamos para cá. O C0 é π.
Agora eu tenho o somatório, que vale para todos os números inteiros, exceto para o zero. Porque o caso do C0 está à parte ali, em que os coeficientes são esses daqui, I sobre N. E agora tem a exponencial. O que eu estou fazendo é isso daqui, ó. Estou colocando aqui, só que eu tive que abrir o caso do C0. Então eu estou agora nisso aqui, ó, o E elevado a I ômega N T. E o ômega N é N, para esse exemplo. Então aqui vai ter um E elevado a INT. Aí está a série de Fourier complexa daquela função. Isso é o item A. O item B. Qual a potência média de f? A potência média de f é isso daqui, ó. 1 sobre o período, a integral é ao longo de um período, do quadrado da função. E a função que eu estou trabalhando é a função t. Então aqui, ó, eu vou colocar t ao quadrado. E esse período aqui é 2π. Logo, item B. A potência média é 1 sobre o período, a integral é calculada ao longo de um período, da função ao quadrado dt. Que dá 1 sobre 2π, a integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. t ao cubo sobre 3, de 0 a 2π, teorema fundamental do cálculo. Eu coloco esse 2π no lugar do t, depois eu coloco o zero, mas no zero vai dar zero. Então ficou aqui 8π ao cubo sobre 2π vezes 3. Dá para simplificar o 8 com o 2 fica 4. O π também simplifica. Vai ficar 4π ao quadrado sobre 3. Porque eu ainda consigo simplificar aqui o π ao cubo com π dá π ao quadrado. Aí está a potência média. Item C. Qual a estimativa para a potência média de f, dada pelas duas primeiras frequências harmônicas? Esse eu vou explicar assim. Eu vou começar construindo uma parte do espectro de amplitude daquela função. Espectro de amplitude é o gráfico do módulo do Cn pelo ômega n. Para esse exercício, o ômega n é n. O ômega n é n. Então vou marcar aqui ômega 1, que é 1, ômega 2, que é 2, ômega menos 1, ômega menos 2. E eu vou fazer umas contas aqui. Módulo do C0, módulo do C1, módulo do C menos 1, módulo do C2, módulo do C menos 2. O C0 é π. C0 é π. Módulo de π é π. Então aqui já é o π. Agora o C1. Vou abrir aqui, ó, um pouco esses coeficientes. Eles estão aqui. O C1 é I sobre 1. O C menos 1 é I sobre menos 1. Então, esses aqui possuem módulo 1. Um para cá, um para cá. Agora o C2 e o C menos 2. Então aqui é I meios
E aqui é menos e meios. Então, esses aqui possuem módulo meio. Então, para cá, 1 meio, 1 meio. Vou colocar aqui no gráfico. Aqui eu marco o tamanho π. Aqui o tamanho 1, aqui o tamanho 1 também, aqui o tamanho 1 meio, aqui o tamanho 1 meio. Então essa altura aqui, ó, mede 1. E aquela outra ali é 1 meio. Bom, aqui eu coloquei apenas uma parte do espectro da função. Isso aqui continua para os dois lados. Mas eu só peguei esse pedaço. Por que eu só peguei esse pedaço? Porque o enunciado do exercício pede duas primeiras frequências harmônicas. Se eu quero estimar a potência para as duas primeiras frequências harmônicas, é fazer exatamente isso o que eu fiz. Pegar as duas primeiras frequências harmônicas é pegar essa raia central mais duas para cada lado. Então aqui, ó, esse desenho mostra justamente o que eu preciso para calcular a potência média para as duas primeiras frequências harmônicas. Então, inclui aquela central e depois mais duas para cada lado. E aqui eu vou usar o teorema de Parseval, que diz que a potência média é a soma dos quadrados dos módulos dos coeficientes n. Então, a potência média, ela é assim, ó. Esse mesmo número aqui, ele pode ser encontrado dessa maneira. Ele é o módulo do C0 ao quadrado mais 2 vezes o módulo do C1 ao quadrado mais 2 vezes o módulo do C2 ao quadrado e continua. Se eu fizer essa conta aqui toda, eu encontro esse valor aqui. O exercício pede a aproximação dada apenas por esses daqui, então é aproximadamente. Então está aqui, ó, vai ser o meu π ao quadrado mais 2 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 meio ao quadrado. Aqui está a aproximação para a potência média, em que eu usei apenas as duas primeiras frequências harmônicas. Quando eu estou dizendo isso, estou dizendo a central mais duas raias para cada lado. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.